O Winnicott, que é um teórico psicanalista, mas que dialoga bastante com a teoria junguiana, ele já falava nos escritos dele sobre um falso eu que pode ser criado a partir de situações limítrofes para aquele indivíduo. Ele seria uma coisa muito parecida, esse conceito seria um conceito muito parecido com esse do eu progredido. Ele é progredido por quê? Porque ele vai para muito além do que deveria ir. E ele vai funcionar como? Ele vai atuar como grande mediador. Lembra lá do papel da mãe cuidando do curativo da criança? E falando, não, tá tudo bem e tal. Ela mediando aquela experiência, mediando o afeto daquela experiência com o intelecto, o entendimento, assumindo uma função simbólica ali naquela experiência. Pois é. Agora vai ser esse eu progredido que vai atuar com esse propósito. Ele vai mediar as relações agora daquele indivíduo com a realidade. Ele vai ser um grande filtro. O problema é que esse filtro tem como parâmetro o arquétipo, que é gigantesco, descomunal, divinal. A interpretação vai ser uma interpretação justa? Não tem como, né? Os deuses são parciais, lembra? Eles olham sempre pelo próprio lado, eles sempre têm uma interpretação de si, da realidade. Então essa interpretação que vai ser dada nessa mediação, ela vai ser sempre uma interpretação numa medida muito além daquilo que a realidade pede. E ele vai funcionar também como um agente de cuidado para esse eu regredido, mas que ele tão grande, perto de uma estrutura que ele precisa cuidar tão pequena, como é que vocês acham que vai ficar essa relação? Ele que tudo pode, vai enxergar naquele que precisa ser defendido um que não dá conta de nada, que nada pode. Então ele vai ter ali, diante dessa exuberância, ele vai ter que... É um gigante cuidando de um bebê, trocando fralda de um bebê. A chance de furar o menino, né? Eu sou do tempo que fralda furava, né? Que fralda tinha alfinete. A chance vai ser muito maior, não é? De aquilo dali se dar de uma forma meio desregulada. Uma outra coisa é que esse eu defendido, aí esse eu progredido, melhor dizendo, ele vai ter também uma autoridade sobre esse pequenininho que é cuidado, e ele vai de alguma forma impor sobre ele um estilo de consciência. Ele vai dizer, o mundo é assim, tá? Só que esse tá é retórico, tá? Ele não pergunta para ver se há concordância ou não. Ele impõe uma interpretação do mundo, e essa interpretação do mundo ela vai ser assimilada por essa consciência. E sendo assimilada pela consciência, ela vai definir também um estilo dominante para essa consciência. Então o eu, o ego, ele vai ter um jeito de funcionar, que é um jeito de funcionar muito dentro desse script que essa estrutura de defesa criou. E dentro dessa perspectiva, também, muitas vezes ele vai ser um opressor diante dessa estrutura. A estrutura pode até querer fazer um esforço para poder pensar de uma outra forma, para funcionar de uma outra forma. Ele vai dizer o quê? Não. O mundo é assim, as coisas são assim, você vai funcionar desse jeito. A realidade é essa, eu estou aqui te defendendo, então me obedeça. Né? Tem como a gente mudar isso? Tem como a gente mudar o arquétipo? Falar para o arquétipo da guerra, falar assim, não, seja mais terno, cuide aqui. O arquétipo da guerra vai se submeter ao nosso desejo? Não vai, por quê? Porque ele não precisa, ele não pode. O dever dele é ser guerra.
Então não tem como a gente pensar numa mediação, numa modificação aí desse arquétipo de cuidado que se assume, porque ele está funcionando do jeito que ele sabe, ele é expert naquilo. O problema é que ele só é expert naquilo, ele não consegue ser expert nas outras possibilidades que a vida oferece. E isso vai se transformando num agente que endossa o trauma, reforça o trauma, agrava o trauma. Um dado que também precisa ser destacado é que o que vai dar a condição desse eu progredido não é o evento traumático em si. Eu posso ter levado o mesmo corte na perna e ter assimilado essa experiência de uma forma tranquila, e uma pessoa nas mesmas condições que eu levar um corte na perna e achar que aquilo ali é o fim do mundo e a partir dali gerar um quadro neurótico super agravado. Está muito mais para a capacidade que eu tenho, para os parâmetros que eu tenho de assimilação da experiência, que são pessoais, são individuais. Ah, mas por quê? É gente com medo de barata. Aí você fala, mas que tolice, olha o seu tamanho, olha a barata. A barata daquela pessoa não tem o tamanho da sua barata. Não tem a capacidade letal da sua barata. Entendeu? É uma outra realidade, é uma outra forma de interpretação que se dá. E onde ali o arquétipo, se ele tiver medo de barata, se for o arquétipo do medo da barata, ele vai falar que a barata é um bicho terrível que pode dizimar a terra. Então ele vai se defender como tal, tá?